Vamos falar do primeiro dia da campanha dos líderes das pesquisas, que foi marcado pela disputa do voto dos evangélicos. Como prometido, Bolsonaro voltou ao local da facada em Juiz de Fora, Minas Gerais. O presidente retomou as críticas às medidas de restrição durante a pandemia e afirmou que foram semelhantes ao que fazem, nas palavras de Bolsonaro, as ditaduras de esquerda. Nós sabemos dos países de viés ou de esquerda para onde vai a sua população. Os caras sempre pregam, né? O paraíso prega que justiça social e igualdade muito bonito da boca para fora. Mas a realidade é bem diferente. Na verdade, eles levam todos iguais, mas por baixo. Na miséria. Vocês sentiram um pouquinho de ditadura aqui durante a pandemia. Igrejas, por exemplo, sendo fechadas. Os evangélicos tiveram espaço na agenda com um encontro mais reservado com pastores. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, discursou e classificou a corrida eleitoral como uma batalha espiritual. É uma batalha muito espiritual, meus queridos. E graças a Deus nós estamos aqui de pé. Assim como o pastor falou, o padre Leles falou, Jair é um escolhido por Deus. Lula também acenou aos evangélicos. O ex-presidente foi a uma fábrica de carros em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lembrou dos tempos da luta sindical e, em cima do carro de som, disse que a lei que instituiu a Marcha para Jesus em 2009 foi sancionada por ele. Vocês sabem que quem criou a lei que garantiu a existência do dia de Jesus foi no meu governo e foi o Lula que criou. Lula também criticou a aproximação de Bolsonaro do eleitorado evangélico. Ele, na verdade, é um fariseu. Está tentando manipular a boa-fé de homens e mulheres evangélicas que vão à igreja tratar da sua fé, tratar da sua espiritualidade. Pesquisa IPEC, divulgada ontem, mostrou que Lula tem 51% das intenções de voto entre os católicos, contra 26% de Bolsonaro. Entre os evangélicos, Bolsonaro lidera com 47% e Lula tem 29%. Vamos à análise. Thaís, se eu tivesse que definir hoje a campanha eleitoral, como se ela já tivesse acabado hoje, começou e acabou hoje, a minha leitura é uma campanha de desconstrução, de imagem e pouco debate sobre o Brasil. Não vi nenhuma proposta, nenhum debate de longo prazo, nem de médio prazo, no máximo ali revisão de tabela do imposto de renda, e um querendo desconstruir o outro, o que confirma, óbvio, a minha tese, né? Então vou falar aqui em benefício próprio, de que é uma campanha dos anti, né? É uma campanha que o antibolsonarismo versus o antipetismo, e os dois principais candidatos estimulando isso com um discurso religioso, a meu ver, perigoso. Sua avaliação, Thaís? Sim, Caio. Normalmente, posso até estar enganada, mas todas as campanhas presidenciais que eu cobri, não lembro de a gente ter debates profundos sobre o Brasil, sobre as questões que o país precisa debater mais profundamente. São sempre campanhas que estão à margem desse debate que interessa mais a população. Hoje a gente viu nas duas campanhas, principais campanhas, Lula e Bolsonaro, um direcionamento muito voltado para o eleitor evangélico, sim, a religião mais do que nunca no centro do debate. Me lembro muito da campanha de 2010, quando o tema do aborto tomou conta de um importante pedaço daquela disputa eleitoral. E aí agora, esse ano, depois da gente ter visto em 2018 um debate que ia muito no combate à corrupção, no combate contra tudo isso que está aí, muito vindo dos resquícios da Lava Jato, né? No meio da Lava Jato, a gente vê um debate de costumes, né? Porque, no fim das contas, esse debate de cunho religioso, ele trata mais de costumes do que da vida cotidiana mesmo. Então, se for esse o tom da campanha,
pode ser que a gente, de fato, infelizmente, não veja nenhum debate sobre propostas, sobre economia, sobre meio ambiente, saúde, educação, aquilo que a gente espera que os governantes nos digam. E aí, Raquel? Caio, acho que esses primeiros discursos, eles enveredam por uma via perigosa, né? Porque, a despeito do que a Thaís disse, de que, infelizmente, nas campanhas no Brasil, a gente discute muito pouco conteúdo, o discurso religioso, ele vai para um lado emocional, né? Ele deixa um pouco o campo da razão. Quando você está discutindo corrupção ou quando você está discutindo fome, economia, você pode ter fake news, um monte de dado misturado ali, confuso, mas não é esse discurso emocional, esse apelo emocional. Hoje, na campanha do Lula, o que se falava, porque ele usou uma frase muito forte, né, dizendo que Bolsonaro é que era possuído pelo demônio, repetindo quase que a narrativa que foi feita por Michele Bolsonaro, dizendo que não, ao contrário, era o Planalto que era consagrado ao demônio quando estava com os petistas. E aí, conversando na campanha do Lula, que eles disseram, olha, nós estamos apenas rebatendo. A gente não quer entrar nesse jogo. Quem começou esse jogo foi a Michele, mas nós vamos rebater, no sentido de não vamos apanhar calados. Agora, o que a gente percebe também conversando é que a campanha do Lula encontrou ali um discurso de dizer que, olha, foi ele que fez várias leis ali a favor das igrejas, mas ela está com uma dificuldade de conversar com os líderes evangélicos, com ali os principais pastores dessas grandes agremiações. E os especialistas e os cientistas políticos, eles são unânimes em afirmar que esses líderes, eles conseguem congregar uma quantidade maciça de votos. Porque em algumas partes dos evangélicos não são todos iguais, eles costumam seguir muito a orientação do pastor. Dito isso, é também um grupo pragmático. Se existe hoje esse divórcio entre o PT e os evangélicos por conta da agenda de costumes muito implementada no governo Dilma Rousseff, mas se ficar claro que Lula vence a campanha, a gente tem que ver como é que vai evoluir essa conversa. Mas hoje esse canal parece muito interditado. Sim, e para ficar na campanha de desconstrução, por favor, Thaís, vai lá. Posso fazer só uma complementação? Por tudo que eu ouço ali da campanha do PT, Raquel, não tem nenhuma ilusão, pelo menos ali na cúpula, de que de que Lula possa falar com esses pastores líderes. Tanto que o trabalho deles, desde o início, eles acreditam que seja mais eficaz a partir da base. Porque há uma convicção de que esses pastores hoje estão, sim, com Bolsonaro e que aí é mais fácil o PT entrar nesse segmento por meio das bases, indo falar nas igrejas evangélicas das pequenas cidades e aí conversando, misturando um pouco as duas temáticas, não só a religião, mas também o acesso, a discussão sobre fome. E aí é por isso que eles acreditam que André Janones pode ter um papel fundamental nesse diálogo com a base evangélica. Não sei se todo mundo sabe, mas Janones é evangélico. Ele é da Igreja Batista de Lagoinha, lá de Minas, a mesma que Michele Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro estiveram há alguns dias. E aí o PT acredita que Janones, nessa influência nas redes, pode ter um papel não só do diálogo com esse segmento, mas, acima de tudo, de desmentir fake news, como aconteceu, por exemplo, ontem, segunda-feira, quando Janones foi às redes para falar sobre a questão do PT, porventura, vir a fechar igrejas evangélicas caso volte a comandar o Brasil. Lembrando que o PT ele tem na origem uma ligação forte com a Igreja Católica, né? Comunidades eclesiais de base, e depois ao longo do tempo foi perdendo. Ontem eu conversei bastante com o Sóstenes Cavalcante, presidente
da Frente Parlamentar Evangélica, ele disse que a tendência é recrudescer. Ele, inclusive, me mandou um vídeo de um pastor pregando contra o Lula em um culto. Ele falou, cara, não tem como controlar, não é uma questão, é uma questão de valores. Sobre Janones, rede digital, a gente vai tratar bastante disso aqui na campanha, mas eu acho que a diferença vamos dizer, de expertise em estratégia digital da campanha do Bolsonaro para a campanha do Lula é tremenda. Eu tenho conversado com os petistas, colocam o Janones ali quase como um salvador da pátria, mas a distância é muito grande ainda, né? O bolsonarismo está nessa desde 2012, né? Toda essa estratégia do Bolsonaro presidente começou lá atrás. E eu só queria destacar campanha da desconstrução, que é a minha manchete aqui desse primeiro dia. Ciro Gomes também tentando vincular o ex-presidente Lula à corrupção, mas eu queria ter um destaque que é o lançamento da campanha da Simone Tebet na casa de um banqueiro em Alto de Pinheiros, aqui, Zona Nobre de São Paulo. Salvo engano, acho que havia uma agenda antes que foi derrubada, mas enquanto a campanha do Lula, a campanha do Bolsonaro e a do Ciro, com muita simbologia, Ciro foi em Guaianazes, né, um bairro da periferia aqui de São Paulo, Bolsonaro em Juiz de Fora, facada, renascimento e o Lula no ABC. Não dá para Simone, com 2%, começar uma campanha onde ela começou. Para a gente terminar, uma manchete da Raquel Landim e outra da Thaís Arbex. Vai lá, Thaís, que aí eu penso vai você primeiro que eu tô pensando. Né? O Caio faz primeiro enquanto a gente Eu já pensa. fiz a minha aqui, não dá para, porque é um assunto também que... A manchete, eu acho que o resumão do dia é que ficou mais difícil, de fato, contestar um resultado eleitoral. É cada vez mais difícil, mas fica a dúvida se isso não acontecerá. Nada nos dá segurança de que esse assunto voltará e que um eventual resultado adverso para qualquer um, não estou citando nomes, não haverá contestação. Será que Bolsonaro caiu numa armadilha, entre aspas, ao ir à posse de Moraes? Acho que os próximos dias é que vão nos dizer isso. Eu acho que eu vou com presença de Bolsonaro, sistema eleitoral e urna eletrônica são ovacionadas em posse de Alexandre de Moraes no TSE. Muito obrigado, Thaís Arbex, Raquel Landim. Até amanhã.